O estudo de hoje, na verdade, é um estudo que eu quero abordar com vocês um tema que é de extrema importância do ponto de vista bíblico. Quem é o Cristo a quem eu proclamo? É óbvio que se você fosse em tempos de pós-Covid, pandemia, em tempos que se fala muito de apocalipse, muitas religiões ou seitas vão tentar trabalhar a sua visão apocalíptica. E nessa época, talvez, a gente mostre como a pessoa de Jesus ela acaba sendo descrita de forma distinta em cada ambiente. Cada grupo religioso vai apresentar Jesus como sendo um cara legal. Se você for os muçulmanos, os espíritas, testemunho de Jeová, adventistas e etc, etc, todos vão apresentar Cristo de uma maneira. Mas, biblicamente, quem é o Cristo a quem eu proclamo? Nisso, eu quero abordar com vocês um substrato, a gente chama de extrato quando a gente fala em hermenêutica, seria aquela parte bíblica que a gente vai abordar num estudo ou num sermão. Mas um substrato que somente contém 2 versículos. Aqui está de João capítulo 1, de 1 a 14, mas aqui eu quero abordar com vocês apenas 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2. Somente esses dois. Aí eu quero trabalhar com vocês. Antes de eu trabalhar com o texto, aqui você vai ter o quê? O quadro sinótico simplificado do Novo Testamento. Então, as datas aqui, obviamente, são aproximadas, só para você entender, as datas são meramente aproximadas. Cristo nasceu, vamos considerar que ele nasceu no ano 0 depois de Cristo. Na verdade, se você for uma pessoa que estuda a Bíblia, teologia e outras coisas, na verdade Jesus nasceu entre o ano 4 antes de Cristo e 4 depois de Cristo. Como eu sei que ia ser uma coisa complicada de eu explicar, Cristo nasceu 4 antes de Cristo, vamos considerar somente o ano 0 e fica tudo mais fácil. No ano 30, vamos ter o ministério e crucificação de Jesus. Eu sei, são 3 anos de diferença. É óbvio que se Jesus nasceu no ano 4 a.C., considerando isso, aqui daria o ministério no ano 26, para dar 30 anos, e daria 29 a crucificação. Se for 4 depois de Cristo, vai ser o ano 34 para o ministério, já que ele tinha 30 anos, e 37 para a crucificação. Só para você entender. Aqui, 2 coisas. Eu coloquei Gálatas, apesar de não trabalharmos com ele, porque nós entendemos que Gálatas seja um dos primeiros livros da Bíblia, no Novo Testamento a ser escrito. E você vai ver que vai haver um hiato. Aqui, na verdade, o hiato vai ser aqui e aqui vão ser juntos. Esse gráfico temporal, esse quadro sinótico não é tão perfeito, porque, na verdade, deveria... essa Gálatas e os evangelhos chamados sinóticos deveriam estar mais juntinhos para manter uma distância muito menor, obviamente. A distância aqui ela é muito menor do que daqui. Na verdade, alguns até creem que pode ser que seja aqui, ou pode ser um dos 3 a serem escritos. Mas, de qualquer forma, você vai ter, na bondade, 13 anos, podendo chegar a 20 anos de diferença. É óbvio que aqui eu não tenho interesse e não há sentido de eu tentar provar para você se são 13 ou se são 20, mas um pouco importando, fazendo pelo princípio da prudência, ou seja, vamos considerar apenas 13 anos de diferença entre a crucificação de Cristo e o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Por que demorou tanto tempo? Porque demorou mais de uma década para ser escrito. Nós temos que uma diferença que você vai ter é que você tinha uma perspectiva escatológica. Eles esperavam o Messias para depois. Para breve. E à medida que os 120 que vão aparecer em Atos, você pode pegar sua Bíblia, em Atos 1, você vai ter um número de 120 pessoas que seguiam a Jesus. À medida que essas 120 pessoas morriam, fazia necessidade de quê? De um registro escrito. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não vou entrar no mérito. Só que aí você vai ter no ano 70 depois de Cristo a diáspora.
é um evento que eu vou explicar razoavelmente, ou tentar explicar razoavelmente, vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. E somente pós-diáspora nós vamos entrar no nosso texto de João. Para você entender a diáspora, você tinha um homem muito malvado chamado Vespasiano, que era um general de guerra, que, na verdade, antes de você entender o general de guerra, era importante entender um outro personagem que infelizmente eu não vou ter ali, chamado João de Giscala, descrito por um outro personagem, a história descrita por esse homem aqui, muito simpático, chamado Flávio Josefo. João de Giscala, ele liderou o povo de Israel para tentar conseguir uma independência do Império Romano. Conseguiu ganhar várias disputas, várias batalhas, só que se deu mal no meio da história e ele, basicamente não é que se deu mal, é que ele foi gerando a revolta de um grupo mais forte. As pessoas vangloriam vitórias, mas quem gosta de vitória é quem está ganhando. Quem está perdendo não gosta de ver o seu lado perdendo. Por isso, o Império Romano colocou um grupo muito forte liderado por Vespasiano para invadir Jerusalém. Antes dele acontecer, antes de chegar a Jerusalém, o imperador é deposto ou morto, agora confesso que eu me esqueci, mas Vespasiano assume o Império Romano. E você vai ter que Tito, seu filho, assume o Império Romano. Aqui nós vamos ter a cena no ano 70 depois de Cristo, a cena dos muros de Jerusalém sendo queimados. E aqui de uma maneira mais poética essa ilustração das pessoas morrendo. Segundo o livro de Flávio Josefo, 2 milhões de pessoas morreram ao fio da espada em Israel. É importante que você tenha registro escrito, então, que João, quando ele escreve o seu texto, é interessante eu tentar fazer esse pano de fundo para você. Eu acho legal você ter esse pano de fundo, você entender um pouco, antes nós entendemos o porquê. Esse Cristo que vai ser narrado por João, em João capítulo 1, versículos 1 e 2, vai ter, de alguma forma, relação com esse conceito. Pensa o seguinte, você tem que no ano 30 depois de Cristo, nós vamos ter o rei dos judeus veio sobre Israel. Aqui basicamente vai estar Israel. No ano 70 depois de Cristo, Israel não existe. E João escreve a cristãos que estão aqui. Éfeso, Mileto, Tiatira. Vão estar aqui nessa região. Vale lembrar, só para você entender, aqui fica a Ásia Menor, desse lado aqui, e aqui fica a Galácia. Só para você entender, nós vamos ter Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, as 4 cidades da Galácia, prefeito didático. Então você vai ter por aqui, basicamente, você vai ter o quê? A região da Ásia Menor. Ou seja, olha a distância. Israel está aqui. Consegue me acompanhar? E a igreja a qual João escreve está aqui. Ou seja, você tem que lembrar que, às vezes você não tem essa noção. Olha a distância que você está. Está muito mais perto, basicamente, de outros países, por exemplo, como da Grécia, que vai estar aqui embaixo, do que de Israel. Então nós vamos ter, nesse contexto, vamos ter o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Nesse contexto que eu quero trabalhar com vocês hoje, entenda. João escreve pós-diáspora. Israel não existe mais. João escreve a uma igreja, a um povo que está em outro território. É importante dizermos que eles eram povos que estavam em países que não eram deles. Ninguém gosta de gente assim. As pessoas não gostam de refugiados. As pessoas só gostam de refugiados quando eles moram muito longe de sua terra. É só você fazer uma comparação com os refugiados venezuelanos, que são os mais próximos da gente. É mais fácil ser simpáticos aos sírios, porque eles são o menor número. Os venezuelanos, por uma questão mais simples, eles eram o maior número, até pela proximidade. Agora, imagina a quantidade absurda de gente indo para a sua terra. Imagine quanta heresia você tem. E havia uma heresia que se chamava serentanismo, que negava a divindade de Cristo. A primeira, eu não vou falar tanto nesse estudo, só está aqui para vocês, mas ela é o docetismo que vai dizer que Jesus não veio em carne.
mas eu não vou citá-la hoje. Talvez no próximo estudo. Hoje eu quero trabalhar, eles tinham uma dificuldade porque havia uma heresia que negava que Jesus era Deus. Havia uma heresia que negava que Jesus era Deus. Então você tem que, no versículos 1 e 2 de João, vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É importante nós começarmos aqui com essa expressão, em princípio. Em grego, enarque, a mesma de Bereshit, que vai acontecer em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí vem aquela coisa, para você entender um pouco melhor, além de eu ficar falando em línguas aqui, Bereshit em hebraico e enarque em grego, é interessante você pensar o seguinte: em filosofia, nós estudamos um homem chamado Immanuel Kant, que dizia que há 12 características inatas do ser humano: tempo, espaço, ou seja, causalidade física, dois corpos ocupam o mesmo espaço, química, ou seja, se você tiver um ferro guso da CSN, por exemplo, acima de você, não vai dar muito certo. Gravidade, volume e etc. São 12 características inatas. E tempo e espaço são duas características que são limitações do ser humano. O tempo, a limitação do ser humano, não é limitação de Deus. É importante entendermos isso, porque uma pergunta, às vezes uma dúvida que acontece no sétimo ano, é muito limitada a isso. A pergunta é: quem criou Deus? Quem criou Deus? Porque essa pergunta ela tem lógica quando você coloca o limite de tempo para Deus. Se Deus tem o mesmo limite que eu e você, tem um momento que ele é criado. E você vai ter o seguinte: a criação humana, todo mundo, nós temos o seguinte: eu nasço, cresço e morro. Eu tenho um início, meio e um fim. Se você for estudar, por exemplo, a doutrina teológica, vai entender que você tem um início, a sua eternidade humana, ela parte de um início mesmo assim. Depois o resto passa a ser eterno, com Deus ou não. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Aqui, não cheguei, desculpa. Você tem que Deus está fora do tempo. Deus não é criado porque Deus não está no tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Essa característica é chamada de eternidade. A eternidade é isso. Não tem início e não tem fim. Por isso a palavra eu sou o alfa e eu sou o ômega, porque Deus é eterno. Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, a palavra kairos, você já deve ter ouvido falar, para tempo de Deus. É verdade, eu acho que esse termo aí, apesar de ser bonitinho, ele é equivocado. O termo correto é, se você quiser até saber, é aionios. Só para você saber, tá? Não precisa decorar isso aqui não, tá? Só para você saber que às vezes as pessoas na ânsia de serem bonitinhos já devem ter ouvido falar esse termo aqui, kairos. Kairos seria o tempo mais de precisão. Por exemplo, quem é tricolor vai lembrar o gol de barriga de Renato Gaúcho. Afinal de contas, não há como negar que para o tricolor é o gol que vai marcar gerações, aquele golzinho contra o Flamengo de barriga, no último minuto do segundo tempo, se não me falha a memória. Mas o kairos é o beijo na boca da mulher amada, o primeiro beijo, e assim por diante. Ou seja, é um tempo marcante. Mas o aionios não, da ideia de eternidade. Em princípio, eterno. Jesus tem uma característica que somente Deus possui. Jesus possui uma característica que somente Deus possui. Nenhum profeta, nenhum homem, nenhum ser, nenhum pregador vai ter a característica ou atributo de eternidade. Porque todas as pessoas, por melhores que elas sejam, elas vão ter, agora é só achar aqui, né? Elas vão ter o quê? Um início. Elas vão ter um início. Somente Cristo possui a característica de estar fora desse tempo. Por isso a expressão em princípio. A mesma aparece em Gênesis 1:1, se você abrir sua Bíblia. Em princípio
cria Deus os céus e a terra. Em princípio, não há um início. Deus não está... Eu estou bem repetitivo isso para você, para ficar claro para você, para você não ter nenhuma dúvida. Quem criou Deus? Deus não é criado, porque Deus não tem início. Isso você precisa saber. Continuando aqui, nós vamos ter, indo um pouco mais a fundo. Eu já citei para você, não quero me tornar repetitivo novamente nesse estudo de hoje, para ficar claro um assunto. Nós vamos ter 3 textos aqui. Isaías 6:10, João 12:40, Atos 28:27. Isaías 6:10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração e nem se converta e seja curado. João 12:40. João 12:40. Cegou o coração deste povo, cegou os olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, nem se convertam e se nem os cure. Atos 28:27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouvindo pesadamente, fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e os cure. Aí você pergunta, pastor, o que tem a ver isso com o que o senhor está falando? Na verdade, às vezes, quando a gente vai dar um estudo, uma aula, às vezes não importa nem tanto o que é falado, mas quem falou. Às vezes é muito importante isso, porque, por exemplo, eu dou aula de filosofia e muitas vezes eu gostava de abordar, por exemplo, as diversas visões antes dessa... É um problema que não dá muito para trabalhar mais hoje, porque polarizou demais, mas há 4 anos atrás dava para trabalhar um pouco mais com diversas visões. A polarização fez com que a pessoa ela não aceite uma visão que não seja diferente da dele, que ele pensa. As pessoas não querem ouvir o que é diferente, não querem pensar o que o outro que pensa diferente dele pensa. Ele quer ouvir somente aquilo que ele concorda e quer reportagens que confirmem aquilo que ele já pensa. Então, não quer nada diferente, nada de novo. Então, hoje não dá mais para fazer isso. No caso, tendo o texto bíblico aqui, o que importa aqui não é nem tanto o que é dito, mas quem diz. Quem está falando? Aí você vai ter Isaías 6:8. Depois disso ouviu que a voz de quem? Olha só. Depois disso ouvi a voz de quem? A voz do Senhor, Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará com eles. Andem entre vocês, desculpem, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Nele quem? Jesus. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse sobre quem? Jesus. Repara que aqui foi Isaías falando de Deus. Em João é sobre Jesus. E Atos 28:25 é até mais claro. Bem falou quem? O Espírito Santo aos antepassados. Aqui você vai ver que é o mesmo texto, por isso que eu citei. Não é nem tão importante o que é falado, mas quem fala. Repara, Isaías capítulo 6 vai falar que é Deus. João capítulo 12 fala que é Jesus. Atos capítulo 28 fala que é o Espírito Santo de Deus. Então você vai ter o quê? A grosso modo, o que você precisa saber, e essa informação é muito importante para você, que Jesus é Deus. E um atributo que você vai ter comprovando que Jesus não é somente um profeta, Jesus não é somente uma pessoa diferente de Deus. E as outras religiões vão sempre trabalhar com abordagem colocando Jesus como um cara muito legal, mas todas vão negar que Jesus é Deus. E é importante ficar claro para você e você não ter nenhuma dúvida. Jesus é Deus. Deus abençoe a sua vida.